Olá, amigo e amiga! Você está aqui no canal Biscoito com Saúde. E se você está aqui é porque quer aprender tudo sobre ter uma boa saúde e boa alimentação. Bom, hoje eu quero conversar com vocês essa especialidade aqui. Olha, é a especialidade de nutrição que eu aprendi no Clube de Desbravador com uma nutricionista. E olha, eu caprichei no trabalho, viu? Bom, antes de tudo, vou explicar para vocês. A Biscoito com Saúde tem o objetivo de que a gente possa aprender com vários profissionais da saúde a cuidar bem da alimentação e da saúde, a ter conhecimento, porque nós gostaríamos tanto que no Brasil a questão da saúde fosse diferente, não é mesmo? E a gente pode muito bem trabalhar isso através da prevenção, coisa que pouca gente faz, ou sabe, ou tem conhecimento. E o nosso intuito aqui é começar esse movimento todo que às vezes tá em falta no... Vamos começar então a nossa especialidade de nutrição. Olha, gente, ganhei então uma carinha feliz. Bom, o nosso início hoje é sobre essa parte aqui, onde eu construí a pirâmide alimentar. Bem, a gente começa aqui definindo o que é nutrição. E nutrição, vamos lá, definição de nutrientes. São substâncias encontradas em todo alimento que comemos, dentre eles os macronutrientes e micronutrientes. Você já sabia dessa? Bom, os macronutrientes, eles fornecem energia ao corpo em grande quantidade. Carboidratos, proteínas e gorduras. Bom, então, bastante energia são esses macronutrientes. E os micronutrientes, eles são necessários ao corpo em menos quantidade. Eu não sabia que era em menos quantidade. Alguém me explica aí essa parte de maior quantidade, menor quantidade. Por exemplo, gordura, a gente não precisa em grande quantidade, mas que o nosso corpo são essenciais, essenciais ao organismo humano, que são ali as vitaminas, minerais, como zinco, ferro e cálcio. Lembrei de uma coisa aqui. A proteína e carboidrato são necessários ao corpo de um modo assim imediato, digamos. Se você não tem carboidrato, que é o que te dá energia, você não levanta da cama. Proteína também, que é o que te dá força, o que reconstrói, faz as células se reconstruir, né, quando você tem um machucado. Então, isso são os macronutrientes. Porém, se alguém puder me explicar um pouquinho, quem for da área, me explicar um pouquinho melhor essa parte de quantidade, ou grande quantidade ou menos quantidade, porque aqui, por exemplo, as vitaminas, elas não estão em menor quantidade, as proteínas estão até aqui um pouquinho menor quantidade, entendeu? As gorduras, aqui, menos quantidade possível. Então, se alguém puder me explicar melhor do que eu consegui definir através de pesquisa, essa parte da quantidade ou de necessidade do nosso corpo, eu fico feliz, tá bom? Mas vamos lá dando continuidade. Pelo menos vocês conseguiram entender, né? O macronutriente e micronutrientes. Bom, vamos seguir com a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, todo mundo sabe, né? Que nós temos aqui na base o que nosso corpo mais precisa, ou seja, maior quantidade, e conforme ela vai afinando, menor quantidade. Aqui embaixo, e eu já vi em muitas pirâmides alimentar também, o desenho de uma pessoinha fazendo exercício aqui. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muito, é água. A gente precisa também muito do exercício, porque tudo que a gente come aqui vai ir pro nosso corpo, vai se transformar em algo ali benéfico pro nosso organismo. Isso a gente precisa de exercitar para que isso se organize de uma maneira melhor, né? Então, água também, ela tá ali, se eu não me engano, 70% do nosso corpo é constituído de água. Então, o nosso cérebro também necessita bastante de água. Todas as nossas células, tudo
no corpo a gente precisa muito de água. Então é a base. Se você não bebe água, olha, com certeza você está fazendo um mal imenso para sua saúde. Depois da água, vem aqui os carboidratos. O que são os carboidratos? Eles são alimentos energéticos. E o que são isso? Todo carboidrato vai se transformar, toda massa, aliás, toda massa, todo cereal vai se transformar em nosso corpo em energia. E o carboidrato, ele é algo que em nosso corpo ele se transforma em energia, libera energia. Então, assim, a gente precisa em maior quantidade porque a gente acorda, a gente precisa de ter essa energia. Bom, só que tô falando aí, a gente acorda e precisa dessa energia, mas também tem que ter cuidado, principalmente o diabético. A gente não vai acordar o corpo ali já, né, consumindo algo potencialmente energético, onde vai elevar do nada, de onde você tava quase zero em jejum, você vai elevar, dar um pico de carboidrato pro seu corpo, aí não fica tão legal também. Por isso que a nossa primeira dieta não é bom acordar com carboidrato puro. Bom, depois disso, nós temos ali, temos aqui a base do que a gente precisa do nosso corpo, né, energia. Depois vem as vitaminas e minerais. E a gente encontra isso onde? Nas hortaliças e nas frutas. E para que serve? São reguladores. O que são os reguladores? Os reguladores é onde regulam o nosso intestino, mas não só isso. Eu aprendi também no ensino médio que as vitaminas e minerais, ela regula também o nosso corpo, ela previne, ajuda o nosso corpo a ter maior prevenção, maior resistência à doença. Então aqui tá uma base do que a gente precisa muito, mas muito mesmo para o nosso corpo. Em grande porção, gente. Mas olha só, em grande porção que eu falo com cautela, né? Que tem as porções certas para cada dia no nosso corpo. E as frutas, ela tem uma menor porção aqui, de 1 a 2 porções que fala aqui. Por quê? Porque fruta, ela tem frutose. E ela pode ser um pouco prejudicial, inclusive colaborando para diabetes. Então, tem que ter cautela, moderação também. Bom, depois dos carboidratos, das vitaminas e minerais, nosso corpo também precisa dos construtores. E o que são os construtores? Os construtores, eles ajudam o nosso corpo a reconstruir. A gente machucou a mão, e aí a gente precisa que o nosso corpo ele revigore, que a pele se reconstrua. Mas não só isso, a gente tem músculos e a gente precisa construir esse músculo, e a gente precisa dos construtores, que são as carnes em geral, os ovos, os leites e os derivados, e também as leguminosas, que são feijão, lentilhas, ervilhas, soja. E, gente, tem uma leve diferença entre leguminosas e, como é que se fala? Trigo, cereais. Cereais e leguminosas, eu não sei se tem alguém que faz confusão entre isso, mas leguminosas, eu não sei se eu consigo definir de maneira esclarecida, mas geralmente são esses grãozinhos mais redondinhos, que, como eu citei, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são tudo leguminosas, enquanto cereais, eles são o trigo, o milho, aveia, cereais. Tem uma diferença aí, viu? Bom, e esses daqui estão todos dentro dos construtores, que inclusive quem faz exercício costuma muito combinar aí os construtores com o carboidrato, para quem quer ganhar massa, quem quer construir melhor o corpo, né? Quem faz academia aí costuma, principalmente um que são famosos aqui na massa, que é a batata e o ovo. A batata e o ovo, vixe, dentro dos alimentos aí saudáveis que a gente utiliza para ajudar aí na construção do nosso corpo, né? No modelamento do nosso corpo aí, durante o exercício físico.
Bom, e por último, gente, e não menos importante, os açúcares e as gorduras também são necessários no nosso corpo. Você sabia que também são necessários ao corpo? Porém, extremamente nocivos se consumido em excesso. Eles são energéticos extras. Porque aqui, ó, são a base, os energéticos pro nosso corpo. Mas esse daqui, tá falando extras por quê? Por que energético extra? Porque não tem necessidade. Não faz tão necessário. E daí você precisa do açúcar e da gordura. Porque também, principalmente açúcares e gorduras saudáveis, que às vezes a gente encontra ali no abacate, por exemplo, que tá aqui entre as frutas. Açúcares saudáveis também, que tá aqui nas frutas. Bem melhor a gente consumir aqui os saudáveis, que também tem esses energéticos extras, do que a gente consumir esses que são mais batata frita, pizza, bala, sorvete. Porque assim, o nosso corpo precisa da gordura saudável, precisa do óleo de azeite, por exemplo. E a gente precisa dessa energia extra, onde ela fica guardada, armazenada no nosso corpo, também para momentos que a gente tem necessidade de recuperar ela ali. E, gente, eu tive uma ideia aqui, quem tiver aí, quem for da saúde tiver como explicar sobre essa parte aqui, geralmente os que fazem o podcast aqui comigo, né? Quem ainda não viu sobre esse tema e queira falar conosco, né? Nós aqui do canal, sobre os energéticos extras e a importância dele e também o cuidado de não ultrapassar o limite aqui do saudável. Gente, eu ia amar também falar sobre esse tema. Mas é isso o nosso tema de hoje. E aqui nós temos um breve comentário que diz: a pirâmide alimentar é dividida conforme os diferentes tipos de nutrientes necessários ao corpo e tem o objetivo de nos orientar conforme uma alimentação saudável e equilibrada. Inclusive, hoje em dia, eu vejo muito sobre aquele desenho do prato. Na verdade, um nutricionista falou que falou pra mim que eles estão mudando a forma de representar essa pirâmide alimentar, que agora é através do prato que as pessoas tem mais conhecimento, tá mais, como é que se diz? Ela tá mais enturmada, né? Isso é a palavra que eu ia dizer. Mas ela vai enxergar melhor, através do prato, a quantidade ali do arroz, do feijão, da verdura, sabe? Dividido ali no prato as quantidades. Mas é a mesma lógica da pirâmide alimentar.